Boa noite, graça e paz a todos. Ponha-se de pé para nós lermos a palavra. Tudo bem com você? Bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 15, versículo 11. João, capítulo 15, versículo 11. Esperar você achar. Quem for achando, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, diga espera, pastor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui continuando aqui essa terceira carta de Paulo aos Filipenses. E como todas as outras, Paulo ele vem falando sempre de alegria, né? Ele sempre citou o termo alegria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em Filipenses, que é o livro da nossa série de mensagens, capítulo 3, do verso 1 em diante. Filipenses capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Até aí, amém? Até aí. Quando eu estava lendo e meditando e pesquisando algumas coisas sobre algumas colocações de Paulo nas cartas aos Filipenses, a gente percebe que Paulo, quando ele falou no primeiro, no segundo capítulo de Filipenses, ele vem falando sempre da alegria. Ele começa o texto e ele conclui ele sem interrupções. Mas quando você lê o capítulo 3, por conta de Epafrodito ter chegado a Paulo, contado algumas situações que estavam acontecendo, você percebe que ele fala da alegria. Volta lá o versículo primeiro, por favor. Mas a continuidade não é na mesma sequência da alegria, né? Ele diz: quanto ao mais, irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Então, quando ele vai continuar a partir do versículo 2, ele já vinha advertindo sobre os cães, sobre aquelas pessoas que apareceram e por uma mensagem de Epafrodito disse para ele: olha, tem um grupo de pessoas que se levantaram aí e estão fazendo algumas coisas que está tentando deturpar o evangelho que foi pregado. E esse termo cães, eu fui pesquisar a respeito do cães, o que significaria cães. É porque para o judeu, né, o cachorro ele era um animal impuro, né, para alguns gnósticos também, para algumas outras pessoas era dado como impuro. Então o judeu usava esse termo cães para meio que uma ofensa para o gentio. Era uma ofensa para o gentio, né? Quando o judeu se referia ao gentio, ele chamava de cães, porque eles achavam que eles não tinham direito. E logo depois, né, vem Paulo pregando e muitos desses gentios se convertem a Cristo. Mas esse termo cães aí era um animal impuro para os judeus, e ele tratou, e Paulo usou o mesmo termo para ele,
Porque ele continuou dizendo: cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Era um grupo de judaizantes que se levantaram, que eles entenderam a questão do evangelho, eles ouviram falar de Jesus, se interessaram por isso, porém eles não queriam abrir mão da circuncisão. Ou seja, eles queriam que continuasse agregado à circuncisão, mesmo pregando o evangelho. Mas era uma deturpação que eles estavam fazendo. Eles continuaram fazendo isso, pregando, e Epafrodito chega com Paulo e diz: olha, Paulo, está acontecendo um negócio aí, que tudo aquilo que foi feito, tem um grupo de pessoas querendo acabar com isso. Eles estão querendo entranhar algo junto ao evangelho que não existe, porque já se passou todas essas coisas. E Paulo, preocupado, a gente percebe que quando ele continua o versículo, ele já vai falando deles, desses maus obreiros, desses homens que se levantaram de tal forma para tentar deturpar. Quando o pastor Igor começou a orar e falar sobre a questão do Espírito Santo, de buscarmos, de sermos genuínos, autênticos, né? Não só um momento de culto, não só um momento de célula, mas uma vida contínua com o Espírito Santo, representando isso é muito forte. Quando eu fiz o celulão, Deus me deu uma palavra lá em Mateus a respeito do remendo, né? O pano novo, o remendo novo sobre o pano velho, que traria um desgaste maior sobre aquilo ali. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração a respeito disso. E quando eu recebia essa missão de pregar sobre os Filipenses, nesse capítulo 3, veio muito forte. Eu falei para os líderes e para os liderados que estavam no celulão, eu dizendo que não tem como você viver o evangelho tentando fazer do evangelho do seu meio de vida, para a sua própria condição de vida, o que você achar por bem. Ou seja, eu viver no pecado e achar que eu estou com Cristo e está tudo bem, tudo tranquilo. Era isso que esses homens faziam. Eles diziam, os mais radicais até, eles diziam: não, eu estou salvo, porque o que eu fizer aqui na terra, os donativos que eu der, tudo que eu fizer por mérito meu, estou garantido. Por mérito próprio, por coisas, por abençoar A ou B, semear na vida de A ou B, ajudar a construir templos, enfim, fazer coisas, dar donativos. Então eles acreditavam que isso, no final das contas, seria colocado diante de Deus, diante dos homens da lei, seria julgado, e olha aí, está garantido lá, está salvo. Mas o Evangelho nos mostra que não é isso. O Evangelho não diz que é dessa forma. O Evangelho diz que eu tenho que renunciar a mim mesmo. O Evangelho diz que eu tenho que negar a mim mesmo. O Evangelho me ensina a me posicionar de tal forma que nada me corrompa, e eu garanta, porque quando eu confesso o nome de Jesus, é automático. A questão de eu estar com um passo, caminho, minha salvação, é automático. Mas eu tenho que ter procedência de vida, eu tenho que ter uma maneira de viver cristã, para que isso realmente se torne real. E Paulo ficou muito preocupado quando chega falando desses homens. Paulo, ele diz assim: olha, cuidado com eles são maus obreiros. Eles são pessoas que vêm e se infiltram no meio, dizendo que acredita no Evangelho, dizendo que acredita em Jesus, mas eles querem colocar as suas condições, eles querem colocar aquilo que eles creem. Eu conheço muitas pessoas que, quando fala de Paulo, e que estão na igreja há muito tempo, de uns amigos aí de fora, que eles têm uma aversão a Paulo, pastor Igor, pelo posicionamento de Paulo. Tem gente que tem aversão a João Batista quando ele enfrentou o rei, dizendo: olha, o marido dela é vivo, tu está casado com ela? Isso assim foi muita ousadia da parte dele. Então eu vejo pessoas que conhecem, leem a Bíblia, mas não entendem, e tem até aversão a Paulo por conta disso. Se nós olharmos eles todos foram ousados pelo Espírito Santo de Deus, foram ousados e usados pelo Espírito Santo de Deus, mas nenhum deles deturpou de forma alguma. Aqueles que tentaram chegar, que viram que tinha que ter uma conduta de vida diferente, que agradasse a Cristo pelo que Ele fez, pelo que Ele deu, pela sua doação de vida, eles entenderam que não poderia dar menos. Paulo, em nenhum momento, se você ler todas as cartas dele, em nenhum momento ele se reclama de ter sido preso, de ter apanhado, ele não reclama. E quando fala da alegria aqui, as pessoas confundem a alegria. Eles confundem o que é alegria.
Eu me alegro quando eu realizei um sonho, eu me alegro quando uma faculdade que eu almejava foi concluída. Eu me alegro porque eu recebi uma bênção, eu me alegro por isso. Mas a alegria que Paulo está falando não é essa. A alegria que ele está dizendo que esses homens maus, esses maus obreiros, para Paulo falar desses maus obreiros, nós lembramos de 2 Timóteo 2,15, né? Que fala do bom obreiro. Mas não vamos chegar lá, Então, quando Paulo fala desses maus obreiros que tentam deturpar toda essa história, toda essa conquista, ele diz: olha, a alegria que eu estou vos apresentando é a de Cristo. E a alegria de Cristo, ela não está condicionada de forma alguma a qualquer crise que eu esteja passando. Porque se fosse assim, Paulo, ele estava preso. Paulo, ele apanhou em vários lugares por conta e por causa do amor de Cristo. E se nós fizermos essa pergunta hoje, será que eu e você estamos realmente dispostos a sofrer esses martírios? Porque Apocalipse, quando o pastor estava falando de Apocalipse, que aqueles camaradas, não, mesmo assim, vendo tudo, não se converteram, e vai ter oportunidade para isso, para muitos. Talvez muitos de nós até no grande dia, talvez não vá no primeiro soar da trombeta, fique. Eu comprei meu bilhete para ir de primeira, não sei você, né? Eu quero escutar, eu quero estar mesmo, como o pastor falou, quero estar ligado em Deus, para ouvir o soar dessa trombeta e eu chegar logo lá, entendeu? Eu não quero ficar para o dano da segunda morte, né? Porque a gente leva uma topada com o dedo no canto da cama, só falta morrer. Você imagina o dano da segunda morte. Às vezes uma unha cravada na mulher que é uma dor tão absurda que ela pensa de ir na manicure, se vai ou não. Você imagina o dano da segunda morte. Então, uma alegria que Paulo está expressando, né, para a igreja de Filipos, é isso. É uma alegria que não vai me condicionar a dores, é uma alegria que não vai me condicionar a não ter o alimento, é uma alegria que não vai me condicionar de estar alegre somente porque eu tenho sobrando, somente porque tem pessoas que derramam bênçãos sobre a minha vida. Não, a alegria do Senhor, a própria palavra diz, é a nossa força. Então eu não tenho que me prender a certas coisas. E Paulo está dizendo isso: olha, cuidado com esses homens, eles são maus obreiros. Eles tentam falar da circuncisão, eles chegam para o evangelho falando de circuncisão, eles acreditam que precisa a circuncisão para que o evangelho de Cristo seja completo. Cuidado com eles. Você entende assim, a agonia, a preocupação de Paulo, para ele interromper um início tão bonito falando da alegria do Senhor, para gastar um tempo para falar deles? E Paulo, ele continua a partir do versículo 4, para que as pessoas entendessem melhor sobre isso. Ele começa a expor que, se fosse da forma que eles estavam dizendo, ele começa dizendo, nós lemos lá, mas vamos ler novamente, né? E ele mostra a linhagem dele. Versículo 4, ele diz: em verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele começa dizendo que ele poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, ele estava lá no meio de tudo. Ele se levantou, ele estudou, ele se preparou, né, acreditando em tudo que o que ele estava fazendo era correto. E ele continua no 5. Fui circuncidado no 8º dia, que era a promessa lá com Abraão, né, que todo aquele que nascesse precisaria ser circuncidado. Ele lembra disso. Ele disse no 8º dia. Aí ele continua dizendo: eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu. Então ele vai dizendo cada ponto do que ele era, né, para o judaísmo, para o praticante judeu. Ele vai dizendo quem ele era e vai contando da sua linhagem. Olha, eu estou todo correto, eu estou todo certo. Eu também fui fariseu, eu fui como esses aí. E muito pelo contrário, não como esses maus que ele está falando. Ele foi mesmo o fariseu radical. O radical. Tanto é que Paulo ele diz: olha, nisso tudo eu fui irrepreensível. E o que me chama a atenção quando Paulo começa a falar da sua linhagem, da sua descendência, né, da sua herdade familiar, que ele era genuinamente, né, um judeu, ele era genuinamente alguém que estava ali.
para fazer a vontade de Deus, porque é o que ele acreditava, era o que ele foi ensinado. Paulo não foi menos quando ele conheceu Jesus. A mesma intensidade que Paulo recebeu do Evangelho, recebeu lendo as antigas escrituras, a mesma intensidade de perseguir o judeu, de matar, de ir atrás, acreditar que tudo aquilo era real na vida dele, com Jesus ele não deu menos. Aí entra um contratempo na nossa vida que às vezes nós, quando conhecemos, queremos dar menos. Nós não podemos querer dar menos para Jesus se o máximo foi Ele quem deu. Então é romper barreiras, é caminhar. E ele começa falando sobre tudo isso, e preocupado com aquele povo. Uma igreja, você imagina, tem os fazendeiros, eles têm um dito assim acerca do gado. Então, se você observar um fazendeiro, quando ele vai juntar o gado, é um grito que ele dá, e sai gritando esse grito e junta toda aquela boiada. Mas o mesmo grito de chamar que ele dá, dispersa todas. Dispersa todas elas. Era essa a preocupação de Paulo. Se aqueles irmãos não tivessem realmente firmados naquilo que Deus deu para ele, naquilo que o Evangelho foi apresentado, no sacrifício genuíno, de vida de Jesus, dando ali na cruz do Calvário, seria fácil deles se corromperem. Como hoje tem, pastor Igor, pastora Lília, como hoje tem, que pessoas conversam com 2, 3 pessoas que não estão nem firmadas em Cristo, de repente começa a ter uma visão diferente da igreja, começa a ter uma visão diferente do pastor, começa a ter uma visão diferente do líder de célula, começa a ter visão diferente de tudo. Mas esses que se deixam ouvir é porque seus pés realmente não estão fincados no Evangelho que foi apresentado para eles. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Luciano Subirá. Ele citou uma frase do pastor Marcelo Jamal que eu achei muito interessante. Eu compartilhei no grupo da rede, compartilhei no meu status também, que ele disse assim: o evangelho a qual você apresentar, ou seja, ele disse assim, aquela pessoa que você ganhou, o evangelho que você apresentou para ela, para manter ela, você vai ter que sustentar esse mesmo evangelho que você apresentou. Eu achei isso muito forte. Aí eu fiquei pensando, pastor Igor, as pessoas que chegam apresentando o evangelho de qualquer jeito, aquelas igrejas, não vou falar de igreja, mas aqueles irmãos, que apresentam o evangelho só de comunhão, aquele evangelho só de campanha, aquele evangelho que só tem propósito em cima de propósito. E o próprio Luciano Subirá diz assim: um dia que eles tirarem isso, acaba tudo. As pessoas não ficam, porque foi ofertado uma facilidade do evangelho, algo que eles pudessem se agarrar. E quando eu estava estudando sobre isso, não é diferente desses homens que fizeram isso, que levantaram altares. Pessoas que levantaram altares vinham para a igreja, mas tinham seus altares escondidos. Tentavam se filtrar no meio do evangelho, mas tinham seus deuses e seus ídolos guardados. Pessoas que não queriam largar a riqueza, porque era onde estava o coração delas. Como bem prega o pastor aqui, todos nós, o problema não está na riqueza nem no dinheiro, mas é o amor a Ele. Eu tenho uma frase que eu ouvi do pastor, de um pastor americano. Ele disse assim: aquilo que você mais se dedica é o que domina você. Eu já falei isso aqui no púlpito. Aquilo a qual eu dou mais tempo da minha vida, aquilo a que eu mais me dou e não vejo dificuldade, não tem sol, não tem chuva, não tem febre, não tem enfermidade, aquilo a que eu mais me dou é aquilo que me domina. E a gente olhando para Paulo, a gente percebe, não só ele, mas todos os outros apóstolos e aqueles que realmente se firmaram, eles não tiveram problema, gente. Eles não tiveram problemas de se manter firme. Eles não tiveram problema, não foi nenhum ventozinho, uma palavrazinha que veio tocar no coração deles. Opa, balançou, já estou indo para cá. Não foi, ele estava firme. E ele fala nas suas cartas exatamente isso. Ele diz, olha aqui, e quando ele vai avançando nos versículos, ele começa a falar sobre, olha, tudo que eu tenho é perda. Aquilo ali eu dou como perda. Para mim, olha, tanto faz. Porque Paulo, por ser fariseu e ter cartas para andar nas províncias caçando todos aqueles que estavam proferindo o evangelho, aquela autoridade que ele também tinha regalias. Ele tinha regalias financeiras. Era um homem respeitado. Onde ele chegava, as primeiras coisas era para ele, como todo outro qualquer fariseu. Mas o Paulo, ele começa a dizer, olha, eu abri mão de tudo isso, isso para mim, não vale nada. Quando ele avança mais um pouquinho, que ele diz, olha, isso para mim não é nada, isso é como lixo. Eu fui ver o termo lixo.
Eu aprendi com o pastor Jean a ver nas entrelinhas, né? Eu fui ver o termo lixo. E o termo lixo é excremento, é aquilo que sai do corpo. Olha o que Paulo comparou, que tudo que ele conquistou, acreditando que ele estava servindo a Deus de verdade, tudo que ele conquistou financeiramente, tudo que ele conquistou, a autoridade que ele tinha, tudo aquilo que ele havia recebido, as honras, as polpas, né? Tudo aquilo ali, cara, ele disse: isso para mim não vale nada, porque mais me importa conhecer a Cristo, mais me importa é querer me aprofundar nele. É por isso que quando ele fala no versículo, né, eu esqueço das coisas que passaram, eu não quero saber dessas coisas, sabe, eu quero avançar para Cristo. O problema é que muitas pessoas continuam caminhando como aquele elefante que é grande, preso com uma corrente de meio metro, presa numa estaca, e não conseguem romper. Tem pessoas que vão bem, aí disparam um gatilho, e de repente aquela fé toda, aquela veracidade toda em Deus, aquela crença toda em Deus começa a ser abalada, porque não se permitiram ser tratadas na sua alma. Paulo tinha um espinho na carne, ele dizia isso. Até hoje ninguém sabe qual era esse espinho, mas ele tinha um espinho na carne. Ou seja, tinha algo que tentava Paulo, tinha algo que mexia com Paulo, mas Paulo diz assim: não, isso aqui não vai me parar. Eu sei quem é Jesus, eu me firmei nele, eu sei quem é Jesus. Quando nós lemos João 15, logo no início, na outra versão está dizendo assim, é a plena alegria de Jesus, é a convicção plena, é a alegria total, ou seja, nada rompe essa alegria, nada tira essa alegria. E o que tem roubado a nossa alegria? Paulo, quando ele começa a falar, a dizer: nem a fome, nem a nudez, nem perseguição, nada disso vai me separar do amor de Cristo. Para alguém, gente, analisa comigo, o que faz um homem gostar de apanhar? O que faz um homem gostar de estar dentro de um cárcere, se alegrar, cantar louvores dentro dele, as cadeias se romperem dentro dele, lá dentro, ele ganhar o carcereiro e a família do carcereiro, como a Bíblia diz, e ele ter a oportunidade de fugir e fica lá dentro? O que move um coração desse, se não é essa alegria do Senhor e a convicção em Cristo? Sabe, acreditar realmente que Jesus faz. Eu vejo algumas orações que a pessoa ora por mim, que eu estou me sentindo bem, sabe, eu acho que é uma enfermidade, a pessoa ora, mas não crê no que ora. Ela não crê. As pessoas realmente, elas sabem que tem um Deus que faz milagre, que opera milagre, e opera coisas impossíveis, mas não conseguem ativar essa fé de forma definitiva, porque ainda existe alguma amarra, existe alguma correntezinha dessa, existe alguma estaca ainda que está me prendendo. Quando o pastor Igor iniciou falando acerca do Espírito Santo, deu 30 segundos para nós falarmos, para termos essa convicção de Deus, de quem Ele é, do que foi derramado, do sacrifício dEle. E citou lá em Apocalipse esses homens que, mesmo sabendo, vendo tudo, não quiseram. Eu não entendo em que fé estão firmados na realidade. Eu não entendo que Jesus é que eles viram. Eu acredito que eles estão querendo caminhar como esses obreiros aí, esses maus obreiros. Eles querem caminhar de uma forma que o Evangelho se adeque à vida dele. Ele não quer abrir mão para que ele se adeque ao Evangelho. Ele quer viver de uma forma que seja prazeroso para a carne dele. E Paulo, todo momento, ele diz assim: olha, eu poderia isso, se for pela carne, é por mérito da carne, eu tenho sobrando isso, mas isso para mim não vale nada, isso não me interessa, eu não quero saber, eu quero saber de Jesus na minha vida. E ele está falando a um grupo de pessoas, uma igreja que foi implantada com suor, com chibatadas, com sangue, não só de Paulo, não só dele, mas principalmente de Jesus na cruz do Calvário. E se nós não tomarmos isso como convicção, às vezes eu conversando com algumas pessoas, eu digo: sabia quando você deixa de fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele programou para ser feito, aquele que Ele derramou ali na cruz do Calvário, você sabia que você crucifica Ele de novo?
Eu, quando deixo de fazer por algum motivo a vontade de Deus, eu crucifico Jesus de novo. Pastor, é possível? Não, não é possível, já aconteceu, mas eu estou dizendo para ele, não valeu. Não valeu. Uma vez eu fui pregar para um cara com um coração tão duro, ele disse assim: olha, para Jesus morreu por você. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Ele se doou, ele se candidatou. Quando Deus chamou, ele disse: olha, manda a mim, Pai, que eu vou lá por eles. Quando isso aconteceu, ele morreu, ele entregou a vida. Ele disse assim: eu não pedi para ele fazer isso, o problema é dele. Quando ele falou aquilo, me subiu a mesma ousadia de Paulo quando fala desses maus obreiros. Porque o crente, ele deve ser pacífico nas palavras. Mas uma coisa que eu aprendi com Paulo, com os apóstolos, com todos que ouviram Jesus, que em nenhum momento eles deixaram o evangelho ser achincalhado por ninguém. Não vai gostar, vou apanhar, mas vai ouvir. Eu vou falar com amor, mas vai ouvir. O problema é que tem muitos crentes, muitos cristãos que estão baixando a guarda, porque tem vergonha de serem confrontados. Certa vez eu conheci um irmão, um amigo em Cristo. Eu ia caminhando aqui, eu avistei ele de longe. Ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Ele era da mesma congregação que eu na época, no grupo de jovens. E quando ele viu o grupo de amigos da escola, pastor Igor, ele pegou a Bíblia dele e jogou no meio do mato assim. Ele vinha dando, irmão, eu vou fazer. Ele vinha dando todo crente, a Bíbliazinha aqui. Ele viu os irmãos ali, e já saiu igual os colegas dele. Por quê? Se ele fosse um crente agente secreto, ficaria calado, que ele ia chegar lá para fazer alguma coisa como agente secreto, né? Não, mas realmente ele abriu mão, porque valia mais a importância que os amigos dele davam para ele, a visão que os amigos dele tinham a respeito dele, era mais importante do que o sacrifício de Jesus na cruz. Um garoto que não tinha onde cair morto, porque a família tinha um pouco de dificuldade financeira, mas ele fazia com que os pais comprassem as coisas melhores. A mãe se sacrificava para ele ter o bom do melhor, para chegar na escola e dizer: olha, estou com vocês, ó, achincalhando o evangelho. E a mãe dele, a gente conhecia, a gente ajudava, sabia. E disse: como pode isso acontecer? Como é que a pessoa desdenha por conta de pessoas? Como é que as pessoas rejeitam a Cristo e se escondem para que as outras não saibam? Pessoas que querem viver o evangelho pleno, mas aqui eu não posso largar um namorado que está me fazendo mal. Pessoas que querem viver a plenitude do Espírito Santo, mas não querem largar as notas falsificadas da empresa. Pessoas que querem viver pleno, a alegria plena e o poder pleno de Deus, e não querem abrir mão de nada, querem continuar da mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo modo de viver, da mesma forma cansada, da mesma forma triste. Eu já vivi assim, pastor Igor. Eu já vivi dessa forma. Hoje eu falo com propriedade e autoridade. Eu aprendo que quando nós rompemos qualquer coisa física na nossa vida, quando eu falo física, eu falo qualquer mal, qualquer dificuldade que você rompe, você adquire duas autoridades. Você adquire a autoridade de experiência porque você venceu, e você adquire a autoridade espiritual para quando outra pessoa estiver na mesma condição, você tem as duas autoridades. Eu não posso falar do que eu não sinto. Paulo falava do que sentia. Eu falo de Jesus do que eu sinto. Eu falo, quando eu falo isso aqui, minha carne treme. Eu estou aqui, você não tem ideia, sabe? A minha alma rasga por dentro. Isso não é só quando eu estou aqui. Isso é quando eu estou conversando com uma pessoa, quando eu estou conversando sozinho com Deus. É o mesmo sentimento. Quando isso veio para a minha vida, quando Jesus veio para a minha vida, ele não veio de passeio. A minha esposa sempre diz assim: amor, tu observa tanta coisa, assim, quando a gente está nos cantos, tu observa. Eu digo: minha filha, eu não vim no mundo a passeio. Eu não vim no mundo a passeio. Eu tenho um propósito, eu tenho que me encaixar nesse propósito. E eu não quero fugir desse propósito. Paulo, ele avança. Ele continua dizendo, mostra que ele deixou tudo. E ele mostra o desejo dele. Ele fala do desejo dele de se aprofundar. E o que me chama a atenção, diz assim: eu quero sofrer. Sabe o que Jesus sofreu? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, esse sofrimento que ele teve. Não era pela dor, gente, mas era, o Paulo olhava a paixão e o amor de Deus.
Era paixão, sabe, aquilo que conquistou a alma dele, que mudou a vida dele naquele encontro a caminho de Damasco. Sabe, o encontro com Deus, às vezes o encontro com Deus é o caminho de Damasco para muitas pessoas. Um culto desse é para ser um caminho de Damasco para mim e para você. Mas não, tem pessoas que esperam relâmpagos, trovões, vendavais, sinais, e Deus está ali na brisa falando através do irmão que você nem dá valor a vez a ele. Aí o pastor aqui sai rouco muitas vezes aqui, quando ele chega aqui cheio, sabe? Eu ainda não vi ele não cheio, só vejo ele cheio, né? Graças a Deus. Mas quando ele vem aqui, ele sai daqui rouco, cansado. Ele chega animado, ele pergunta: e aí, gente, como é? E o pastor foi bom demais. É pro ego do pastor? Não, não é pro ego dele. Mas é bom realmente, vocês sabem quando ele sobe aqui. Quando o pastor Jean, o pastor Lenara, todos que vêm ministrar aqui em cima, é uma alegria, uma explosão. Eu sei que um culto como esse, que é de ensino, para muitas pessoas é chato. É chato, porque para mim de vez em quando era. E se eu senti isso, você vai dizer para mim que não sentiu? Não, todos nós já em algum momento achamos alguma palavra, não a palavra, mas a nossa condição é que estava chata na realidade. Não era a palavra, era a nossa condição que estava chata. É do jeito que eu saí de casa ou do trabalho para chegar na igreja que estava chato. É aquilo que eu trouxe comigo que não ficou da porta para fora. Digo, não, peraí, o problema fica bem aqui não, eu vim adorar o meu Deus aqui. Eu não quero saber, não, sair daqui tu pode até tentar me pegar, mas eu acho mais difícil. Mas da porta para dentro da igreja, aqui não. Sabe o que eu aprendi a fazer chegando na igreja? Desligar minha internet. Porque eu tenho a Bíblia aqui. Eu tenho uma Bíblia que eu estou providenciando. O pastor lançou essa palavra aí para a gente adquirir a nossa Bíblia. Eu já estou vendo a minha, que tem que ser com uma letra grande, porque eu já enxergo pouco, né? Então eu estou adquirindo a minha Bíblia, mas eu desligo minha internet quando eu estou aqui. Teve o culto de homens que nós estávamos, e o presbítero Léo chegou comigo: pastor Jacques, quem trouxe aquele rapaz? Acho que rapaz, aquele ali. Mas o que é que tem? Aí eu olhei lá, eu olhei. Do início ao fim ele estava jogando Free Fire. Do início ao fim do culto de homens ele estava jogando Free Fire. E na hora do apelo ele continuou jogando Free Fire. Na hora da comunhão ele levantou com o celular na mão, estava comendo, jogando Free Fire. E eu imaginando um exército de anjos lá em cima, cada um com atirando nele também. Onde é que eu acerto esse miserento aí? Onde é que eu faço isso? Está entendendo? Nós trocamos Jesus por coisas tão pequenas. Nós deixamos de ter uma comunhão com o Espírito Santo por coisas tão pequenas, insignificantes. Paulo lhe diz, ele se alegra. Quando ele se alegra, ele diz: olha, não tem nada que se compare a isso. Nada pode arrancar isso de mim. Eu não quero nada além disso aqui. Quando eu assisti o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, quando o prefeito vai conversar com ele, não li na Bíblia isso, mas eu achei interessante a colocação que fizeram. Não achei na Bíblia, né? Citar, eu passei batido. Ele diz assim: esse evangelho que vocês pregam é só para acalentar a alma deles, porque estão sedentos, estão com fome, estão passando necessidade, estão lutando por uma causa que não acredita. E Paulo disse: olha, ninguém nessa terra luta por causa que não vai vencer. Não levanta uma bandeira que não tenha sentido para ele. Eu achei interessante essa colocação, porque realmente não tem ninguém que vai brigar por alguma coisa que não acredite. Alguém só luta pelo que acredita. A faculdade que você fez porque você sabia que o final dela ia ter um resultado. Foram 5 anos de noites. Eu digo porque minha esposa concluía dela, eu via as noites, ela rompendo madrugadas, estudando. O Lucas também fazendo isso. Então eu percebi e vi tudo isso. Se eu consigo me sacrificar para coisas que são do meu interesse, por que eu não faço da mesma forma? Gente, não entra na minha cabeça, sério mesmo, isso é de cada um. Cada um tem a sua intensidade e forma com Deus e com o Espírito Santo. Mas não entra na minha cabeça, de forma alguma, eu desisti de Deus por qualquer coisa. Não entra na minha cabeça isso.
Não entra de forma alguma um jovem se revoltar da noite para o dia. Tem uma fonte, a gente sabe. O adulto se revoltar, um casamento ter atrito, a gente sabe o que acontece. Mas eu não entendo por que a desistência, a primeira coisa do casamento é logo a separação, pastora Lília. Vou separar. Não deu, o que foi? Não, porque ela deixou o feijão queimar. Eu digo o motivo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, não pegaram uma brasinha sequer e não abandonaram Jesus, não abandonaram Deus. Um monte de leão com fome jogaram o Daniel lá dentro. Nem por isso Daniel largou. E a única coisa que Daniel estava fazendo era só orar. Levantou um grupo como esses aqui e disse: olha, tem aquele cara lá que continua orando. O Senhor baixou o decreto para não orar, mas ele continua orando. São pessoas assim que o Senhor procura. Quando Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é essa verdade, é essa convicção de dizer: não, nada me afasta dEle, nada vai me tirar dEle. Temos que parar de ser uma geração de crente Nutella. Pastor falou uma palavra tão pesada, eu não vou mais. Não vai, meu irmão. Você não quer ir? Não vai. Mas uma hora Deus vai te pegar. Eu só quero ser pego por Deus nos meus momentos. Eu não quero ser pego quando eu estiver ruim, não. Eu quero no momento de alegria mesmo. Eu não quero reconhecer que Jesus é Jesus na minha vida quando eu estou com dor, com fome, falta de dinheiro no bolso. Eu quero conhecer Jesus a todo momento. Pastor, mas você não sabe o que é um aperto. Eu sei o que é aperto. Você não sabe o que é passar fome. Eu sei o que é passar fome. E eu pergunto para você: você sabe o que é comer de lixo? Você sabe o que é catar do lixo para comer? Eu cheguei a fazer isso. Eu e meus 4 irmãos chegamos a fazer isso. Mas no dia que eu entendi que Jesus, Ele não deixa nenhum mendigar o pão, nem tampouco a descendência, Ele supre tudo, desde que eu acredite nele, eu entregue minha vida a Ele. No dia que eu não tiver nada, que eu mesmo fisicamente não tenho, é o momento de apelar para Deus. Não é o momento de pedir para o vizinho, é o momento de apelar para Deus. Paulo, ele começou a dar essas verdades da palavra dentro do cárcere. Cara, é incrível o cara saber que no final da jornada dele era uma espada que ia passar pela sua cabeça. E ele diz: o viver é lucro, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Sabe, eu quero chegar, eu sei que foi uma outra condição lá. Se você pega um vídeo desse na internet sobre os cristãos, você vai ver sobre os cristãos, você vai ver aquela parte da arena que todo mundo posta no Facebook. Aquilo não é filme, gente, aquilo é real. E quando você olha tudo isso, percebe que aconteceram todas essas coisas, nem essas pessoas eu honro. As pessoas que se levantaram para hoje a gente pegar e conseguir achar um versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 de qualquer livro da Bíblia, a gente está desonrando a Deus e a eles. E Jesus não quer nada disso. Quando Paulo começa dizendo: quanto mais, irmãos, ele diz: olha, apesar de tudo isso, vamos nos manter alegre, vamos estar firmes. Eu não estava aqui quando a pastora Lenara ministrou, mas a notícia chegou lá com um guarda, amigo meu, do que aconteceu aqui. Porque infelizmente eu não assisti, que eu estava trabalhando, né? Não está sendo transmitido. Mas quando eu cheguei no meu plantão, já triste, porque eu não vinha por culto naquele dia, né? E quando chega um para tirar extra, ele chegou mais ou menos por volta de umas 10 da noite. E ele chegou: cara, eu fui numa igreja ali, ia passando, resolvi entrar. Rapaz, eu vi um negócio doido lá. Eu vi um negócio lá que eu comecei a pensar que eu não sou muito ser humano, não. Eu digo: foi, onde é que tu foi, cara? Não, eu comecei a falar, né? Eu só quero uma deixa para te pregar, né? Aí disse: cara, tu tem o melhor lugar para entrar. Pior se tu tivesse entrado no bar, né? Que na hora dessa eu chegar bêbado aqui para trabalhar.
Mas foi na igreja. Ele disse, não, falou um negócio lá que mexeu comigo. Parece que alguém contou a minha vida toda para aquela mulher. Eu digo, sim, contou. Mas ele não é fofoqueiro não, é porque ele te ama. Foi o Espírito Santo de Deus que contou para ela. E você precisava ouvir. E ele começou a chorar. Então, coisas que acontecem que a gente acha que não tem efeito. Nos dias mais tristes da minha vida, eu recebo ligações de pessoas de 20 anos atrás, que eu disse para ele que Jesus o amava. Cara, estou bem, cara, como é que tu tá? Tudo bem, cara, estou tão bem, cara, graças a Deus e a tua vida. Eu digo, nossa, eu aqui me achando o pior do pior, do pior, do pior, do pior, do pior. E Deus usa o cara de 20 anos atrás para dizer para mim que eu fui bênção na vida dele. Eu disse, nossa, Jesus, eu presto realmente. Aí eu jogo para trás aquela tristeza, não, bora caminhar, bora caminhar, bora caminhar. Paulo, ele fez isso até o fim da sua caminhada. Quarta-feira que vem o pastor Igor vai continuar no capítulo 4, tem muitas coisas, eu li todos os quatro capítulos. Eu vi e revi a mensagem do pastor Jean, li e reli isso aqui. E eu cheguei e fiz um tanto de coisa aqui, e Jesus disse assim, não, isso não cabe agora. Está um bocado de coisa feita aqui, pastor Igor. E eu suando, eu e pesquisando, e vai, disse, não cabe só isso que eu quero que se fale. Mas eu quero que você entenda algo, é como o pastor Igor falou, não depende de quem sobe aqui. Não depende de mim, mas depende da minha posição diante de Deus, para que eu seja um canal de Deus para a vida de qualquer pessoa. No reino dos céus, aos olhos de Deus, não tem grande nem pequeno, não tem maior nem menor, só tem responsabilidade diferente. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então há só essa hierarquia de cobrança, de prestação de conta, que é aquilo que nós fazemos na célula, no discipulado. Transparência e prestação de conta. E eu quero encerrar com vocês aqui. Eu queria ler do versículo 10 em diante, para a gente terminar. O que eu quero, eu vou só repetir o que eu já disse, mas eu quero ler com você para você entender, para não achar que é palavras minhas apenas. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Isso aqui é muito interessante, porque ele diz, olha, para que ele fez, eu fui conquistado, eu quero a mesma coisa, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero viver do mesmo modo, eu quero chegar onde ele chegou. Passa. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito ando entre nós, e Paulo lembra de novo dos cães. Pois muito ando entre nós, dos quais, repetidas vezes eu lhe dizia, se você ler as outras cartas, ele realmente fala desses homens. E agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, os deuses deles, o pastor Igor falou isso uma vez, o Deus deles é o ventre, é a glória, e a glória deles está naquilo de que eles deveriam se vergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Pois nossa pátria, diga comigo, nossa pátria, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Queria orar por você.